Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui, em Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11 em diante, diz bem assim: Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Deus é que está dizendo. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Aleluias. Então Deus está dizendo aqui que ele não tem prazer na morte do perverso. Aleluias. Por que Deus fala assim? Porque se o perverso morrer no caminho perverso, na perversidade, no erro, no pecado ali, Deus perde ele. Aquela alma Deus não ganha. Aquela alma vai sofrer eternamente no lago de fogo. Vai ser condenada lá. Então, Deus ele sofre. Por isso que Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus quer primeiramente, ele diz duas vezes: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Ou seja, Deus está falando aqui para a gente se converter, e ele fala duas vezes: converter do mau caminho. Ou seja, se está fazendo aquilo que não agrada a Deus, para de fazer. Faça aquilo que agrada a Deus. Se converta ao Senhor. Aí sim Deus tem prazer, porque aquela alma Deus ele vai ganhar. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Aí ele diz mais: Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Aleluias. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que a justiça do justo, mesmo que ele seja justo, no dia da transgressão dele, aquela justiça não vai livrar ele no dia que ele errar. Ou seja, se ele pode servir ao Senhor 50 anos, mas se perto dele servir a Deus, ele se afastar, ele errar, ele se afastar, ele se desviar, ele vai morrer sem salvação. Todos aqueles 50 anos que ele serviu a Deus foi em vão. Não vai valer de nada para ele. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: olha, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, ou seja, no dia que ele cair, que ele pecar, que ele errar. A justiça não vai livrar ele, não. E também diz: quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Aleluias. Então está dizendo que até o perverso, quando ele se converter, tudo que ele fez não vai vir à tona. Ele vai ser salvo de todas as coisas erradas que ele fez, que ele praticou no passado. Aleluias! Louvado seja o Senhor! E a Bíblia ainda diz mais, né? Eis que tudo se fez novo. As velhas coisas se passaram. Aleluias!
Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Então, até o justo, no dia em que pecar, ele não vai poder viver. Ou seja, ele não vai ter salvação. Porque a Bíblia diz o quê? O salário do pecado é a morte. Então, isso aqui é para quando a pessoa morre. Morre sem Deus, sabe? Já morreu já. Porque enquanto está vivo, tem esperança. A pessoa tem esperança de ser salvo, perdão. Enquanto está vivo, tem chance. Mas depois que morrer, aí acabou. Então, a justiça não me virão, olha só, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Aqui é o justo. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, ou seja, fazer o que é justo, tomar juízo de si, da palavra de Deus, temor do Senhor e fazer aquilo que é justo diante de Deus, obedecendo a palavra de Deus e restituir esse penhor e restituir esse perverso, perdão, o penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida, ou seja, quando a pessoa erra, sempre ele vai ter que pagar pelo erro. E andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Aqui o perverso, quando for avisado, e ele largar a vida errada que ele estava fazendo e se converter ao Senhor, ele vai viver e não vai morrer. Essa morte aqui está falando da morte eterna. Ou seja, separado para sempre de Deus, no lago de fogo. E a vida eterna é viver para sempre ali com Deus, na cidade santa, na nova Jerusalém. Aleluias. Naquela cidade toda feita de ouro puro, as ruas de ouro, a praça da cidade é de ouro puro, o muro de jaspe, igual diz lá em Apocalipse. E foi Jesus que foi preparar este lugar. A nossa morada verdadeira é lá. Aleluias. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória. Contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. Olha só, de todos os pecados que o ímpio, né, a pessoa má, a pessoa que estava no erro, estava fazendo, fala todos, não é só um pecado não, é todos. De todos os pecados que cometeu, não se fará memória quando ele não se fará memória contra ele, perdão. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Ou seja, Deus não vai lembrar de nada, não vai acusar de nada. Ou seja, quando Deus perdoa definitivamente, 100%. Não é aquela pessoa que perdoa, depois fica jogando na cara. Fulano, você é feliz comigo, eu te perdoei. Não, quando Deus perdoa, ele esquece mesmo. A pessoa está perdoada de verdade. Deus não é homem.
homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não. Deus é Deus. Aleluia. E diz mais: todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Ou seja, todas as vezes a gente vê muitas pessoas dizer isso, que o caminho de Deus não é reto, não. Que o caminho de Deus é errado. Que as coisas de Deus são loucas. Que essa coisa da Bíblia, isso é historinha para boi dormir. O próprio Deus já sabia disso aqui, até ele mesmo. Deus ele falou aqui, já advertindo. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor. Olha só. Mas o próprio caminho deles é que não é reto. Mas aí Deus diz que o próprio caminho das pessoas que estão no erro é que não é reto. Porque o caminho do Senhor é reto, é justo e é verdadeiro e ele é fiel. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ainda diz mais: desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Quando o justo se desvia da justiça, praticando iniquidade, ele morrerá nela. Ou seja, ele vai perder a salvação por causa da iniquidade. O justo vai perder. Isso é forte. No versículo 19: e convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Aleluias! Olha só como é forte. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Ou seja, quando o perverso se converter, ele vai ser salvo. Viver, esse viver aqui, é viver eternamente com Deus. É ter a vida eterna. E convertendo-se o perverso, quando ele se converter da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Olha só, o perverso, ou seja, esse perverso aqui pode ser a pessoa que mais aprontou nessa vida, pode ter feito as maiores barbaridades, atrocidade. Se ele se converter, Deus perdoa ele. E nenhum daqueles pecados que ele cometeu vai vir à memória. Deus vai perdoar ele 100%. É forte. Deus é amor puro. E no versículo 20, Ezequiel 33, no versículo 20, diz bem assim: todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Aqui Deus está falando para nós. Nós somos a casa de Israel. Cada pessoa que se converte a Deus se torna um Israel. Aleluias. Assim como ele fez de Jacó um Israel, colocando o próprio nome, você a partir de hoje, você não vai mais chamar Jacó, mas Israel.
e de ti vai vir uma grande nação. Ou seja, todas as pessoas que aceitam Jesus se tornam um Israel. O Israel verdadeiro. Aleluia. Então ele diz aqui para nós: todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. As pessoas que dizem que o caminho de Deus não é reto, que é errado, vai chegar a hora da conta, do acerto de conta, do julgamento. A própria palavra de Deus diz: naquele grande dia Deus vai mostrar para essas pessoas que eles estavam errados, que o caminho de Deus é que é reto, justo e verdadeiro. Aleluia. Aí Deus diz: mas eu vos julgarei. Deus vai julgar. Deus vai julgar. E é cada um. Deus, ele não tem pressa, não. Deus vai julgar cada um segundo os seus caminhos. Ou seja, segundo as suas ações, as suas obras, o que a pessoa fez, de bom ou de mal, ele vai ser julgado. Todos nós vamos ser salvos pelo que nós fazemos. Se fazemos o que é bom, o que agrada a Deus, amém, seremos salvos por isso. Mas se fazemos coisas más, se fazemos coisas que não agradam a Deus, também seremos julgados por isso. E terrível coisa é morrer fazendo aquilo que não agrada a Deus. É terrível. Morrer longe de Deus é a pior coisa que tem. Então, como a palavra de Deus está dizendo aqui, convertei-vos. Convertei-vos. Então, vamos se pegar firme com Deus, de fato e de verdade. Porque breve, muito em breve, Deus, ele vai julgar a humanidade. E todos nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Aqui é sem exceção. Aqui é eu, é você, é todos nós. Vamos ser julgados pelo que nós fazemos. Então, procure fazer aquilo que agrada a Deus. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, aceite. Se você ainda não congrega numa igreja, congregue. Vá a uma igreja próxima da sua casa. Aceite o Senhor Jesus, se batize nas águas. Pegue firme. Aleluia. Pegue firme. Obedeça a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus em o nome de Jesus. Até o último dia da sua vida. Amém? Porque o Senhor Jesus diz lá em Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim como? Perseverar até o fim da sua vida. Da minha vida. Nós temos que perseverar até o fim. Enquanto tiver fôlego nas nossas narinas, nós temos que perseverar até o último dia da nossa vida aqui nesta terra. Para quando nós partir daqui, a gente ter a nossa salvação garantida. Aleluias. Louvado seja o Senhor.
Aleluias. Então vamos continuar perseverando nos caminhos do Senhor Jesus até o último dia da nossa vida, para quando nós partir, nós ter direito da nossa salvação. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Deus abençoe a sua família. Em o nome de Jesus. Sejam todos abençoados pela mão de Deus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus Cristo. Deus é fiel. Oh, glórias.